Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Hoje, estudando o segundo trecho. Esse trecho é um trecho longo, vai desde o versículo 14 até o versículo 30. E como é costumeiro, nós vamos estudá-lo em duas partes. Hoje, então, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 14 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus tinha por costume ensinar na sinagoga. A sinagoga, naquele tempo, era um local que existia em todas as vilas, todas as cidades, em todos os lugares havia sinagogas, onde os judeus se reuniam no sábado para cultuar a Deus, porque costumeiramente aqueles que moravam longe de Jerusalém não poderiam ir ao templo toda semana. Então, ali nesse local eles tinham o momento das orações, também certamente cantavam, tinham o seu culto e tinha dois momentos especiais de leitura da palavra de Deus, e depois sempre era lido um trecho da lei e um trecho dos profetas, e alguém então expunha esse trecho fazendo menção dos dois trechos lidos. É nesse contexto que nós vemos que Jesus então foi para a sinagoga, como nos diz o verso 16. Antes, porém, só para não pularmos aqui o texto, nos versículos 14 e 15, nós vemos que Jesus já começa a ficar conhecido. As pessoas já começam a saber quem ele é, a sua fama começa a correr. E o texto diz que ele ensinava nas sinagogas, era o seu costume, sendo glorificado por todos. Talvez aqui a menção não seja necessariamente ou primariamente glorificado e reconhecido como Deus, mas o fato de que ele era um grande mestre, o seu ensino chamava a atenção. Isso já ia realmente chamando a atenção do povo. Nós vemos que esse é o caso porque enquanto o povo glorificava e certamente reconhecia que ele era um mestre especial usado por Deus, os líderes judeus, de modo geral, começaram a se sentir enciumados e começaram então a perseguir Jesus. Nós vemos que esse é o caso, e mais uma vez veremos isso nos capítulos seguintes aqui de Lucas, a oposição que os judeus traziam a Jesus. O fato é que o seu ministério começou entre os judeus justamente por meio do seu ensino nas sinagogas. Verso 16, então, nos traz o fato de que ele foi para Nazaré, que ficava na Galiléia, não é? Onde foi criado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, porque isso era o costume no sábado, que as pessoas fossem à sinagoga, e levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Certamente foi providencial que eles lhe dessem o livro de Isaías, e ele então seleciona Isaías capítulo 61, os versículos 1 e parte do versículo 2, que é o que nós lemos aqui a partir do verso 18 do nosso texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando nós estivermos estudando o segundo trecho, que nós só vamos, na verdade, estudar no nosso próximo encontro, mas eu quero fazer a menção aqui ao fato de que Jesus já tinha começado a fazer os seus milagres. Desde o começo, quando nós vemos aqui esse versículo de resumo no versículo 15, ensinava nas sinagogas, né? E essa fama que correu não era só porque Jesus estava pregando, não era só o seu ensino, é porque Jesus já estava curando. O seu ministério tinha iniciado e ele já estava curando, expulsando demônios, e isso já era notório das pessoas. Quando Jesus aqui cita o texto de Isaías, é porque ele já estava fazendo isso. Veja que o texto faz menção específica, aos milagres. Proclamar libertação, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus estava já fazendo isso. O que ele faz aqui é dizer que isso era a sua missão a partir da própria palavra de Deus. Esse texto aqui, como nos diz o estudioso Thomas Nelson, é um texto que mostra Jesus como parte da realeza, ou seja, o fato de que ele era o ungido, e também o papel de profeta, o ministério profético que Jesus tinha. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me separou especificamente com uma tarefa: evangelizar os pobres. A palavra aqui é a palavra evangelho, boas novas. Ele estava apregoando, ele estava pregando, anunciando as boas novas aos pobres. E o Espírito também o enviou para proclamar libertação aos cativos. No contexto original de Isaías, isso era certamente uma referência aqui à libertação do povo, do cativeiro. Mas agora, o cativeiro ao qual Jesus se refere, e o cativeiro do qual Jesus libertaria o seu povo ali, e também nos liberta, é o cativeiro do pecado. É o cativeiro do mal que está sobre cada um que não tem ainda a sua vida entregue nas mãos do Senhor por meio de Cristo. Todo aquele que não é salvo por Jesus é escravo do pecado. Mas Jesus veio para libertar essas pessoas, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É certo também que existe uma conotação dupla aqui para essa restauração da vista. Muitas vezes era a restauração física, porque Jesus curou algumas pessoas que eram cegos de nascença, pessoas que tinham essa limitação. Mas mais que isso, a segunda conotação é a cegueira espiritual. Jesus veio abrir os olhos espirituais das pessoas para a realidade de Deus e, sobretudo, para a realidade de que Ele era o Messias prometido, de que Ele era o Salvador, como nós vimos lá em Lucas capítulo 2, o Salvador do mundo. Então aqui Ele veio dar a vista aos cegos e pôr em liberdade aqueles que eram oprimidos. Muitas vezes Jesus encontrou pessoas que eram oprimidas pelo próprio Satanás, espíritos imundos que dominavam as pessoas. Satanás se apossava dos seus corpos, de suas mentes, mas Jesus libertava essas pessoas. E por fim, Jesus faz uma referência linda a um conceito, a algo que é do Velho Testamento: apregoar o ano aceitável do Senhor. É uma referência ao ano do jubileu. Era o ano, segundo
o ensino do Velho Testamento, em que os escravos eram libertos, as propriedades eram devolvidas. Era um ano de festa. O ano de jubileu era uma celebração. Ele deveria ocorrer a cada 50 anos, e o povo judeu deveria celebrar ao Senhor nesse ano de forma especial. Essa é uma referência ao fato de que Jesus veio num momento em que o Senhor estava demonstrando toda a sua boa vontade, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, como Paulo nos diz lá no texto de Romanos capítulo 1, porque Jesus veio para anunciar, esquecendo aqueles pecados cometidos antes, mas anunciar agora a libertação, anunciar as boas novas, o perdão de pecados, a vida em Cristo. Esse era o anúncio do reino. Verso 20 nos diz então: tendo fechado o livro, no caso aqui era um pergaminho, né? Devolveu-o ao assistente e sentou-se. De modo interessante, Jesus deixou de fora o trecho final do versículo 2 de Isaías. Jesus não leu o trecho que diz, ele deixou de fora a parte que diz o seguinte, que fala da vingança do Senhor. A vingança do Senhor foi deixada de fora. Por quê? Porque essa parte não se cumpriu. Agora era a hora da graça, da misericórdia. Agora era a hora do perdão. Depois viria a hora da vingança, a hora do juízo de Deus. Agora era a hora de salvação. O texto então diz que ele se sentou e começou a discorrer. Ele começou a pregar. No que? Ele começou a explicar o texto de Isaías. Certamente ele começou a mostrar como ele mesmo era o cumprimento disso. E como nós veremos no nosso próximo encontro, no segundo trecho aqui, isso acabou trazendo sem dúvida o ciúme dos líderes judeus. Mas Jesus começou a pregar de forma maravilhosa. Jesus expunha as Escrituras. Essa era a tarefa principal de Jesus. Nós veremos isso ainda nesse estudo do capítulo 4. Jesus veio para pregar. Jesus veio para anunciar o reino. Esse era o foco. Essa era a missão de Jesus. Então ele simplesmente diz: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje está cumprida essa profecia. Era praticamente como se Jesus dissesse para eles: está aqui bem diante dos olhos de vocês o cumprimento dessa profecia. Sou eu. É a força do que Jesus certamente disse ali. E ele foi muito bem compreendido por todos. Nós veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.